Beleza, galera? Tá todo mundo me ouvindo? Bom dia aí a todos. Vamos iniciar então aqui o conteúdo de pilhas, ok? É, como eu, como eu já adiantei em algumas aulas passadas, nós vamos ver mais três conteúdos, né? Esse daqui nós vamos encerrar na próxima quinta-feira. E daí na próxima semana nós vemos filas e nas outras 2 semanas, acredito, final ou uma semana, nós vamos ver alguns algoritmos de ordenação e cada conteúdo desse vai ter um exercício e nós encerramos a disciplina. Beleza? Estou vendo a evolução de vocês, né? Alguns aqui, depois nós vamos eu vou fazer um questionário assim para vocês responderem no final do curso, para verem onde melhorou, onde pode melhorar, né, o que pode ser ajustado, ok? Então, sem mais delongas, muitos de vocês já conhecem essa estrutura, né? Ela é uma estrutura muito utilizada. Nós temos agora a base para entender ela bem. Na verdade, de uma certa forma, nós já temos ela até implementada, né? E, bom, ela é a pilha. Vamos. Ok. Bom, o que significa, né? Já já a gente entra nesse conteúdo aqui, né? Nesse conceito. A pilha, só fazendo uma explicação mais visual, né? Vocês estão vendo aí a imagem de uma pilha de livros, né? Onde nós temos uma sequência de livros aqui e nós temos o último. Qual que seria a ordem lógica, digamos assim, a menos que poderia gerar menos problemas se eu desse um livro para vocês, por exemplo, um livro verdinho aqui, fala aí algum livro que vocês gostaram de ter lido ou estão lendo. Jogador número um. Jogador número um, né? Cara, eu não li esse livro e nem vi o filme. Eu tenho que ver pelo menos o filme. Mas diz que é muito bom mesmo. Bom, eu gosto de ler muito biografias, né? E eu tô lendo uma agora. Igual o Sérgio Moro, né? Então fala aí, qual que tu leu a última? Ele. Não, mas eu tô lendo a, a do Eike Batista lá. Tá. Bom, então a lógica é que se a gente tem um novo livro que vai entrar nessa pilha, ele seja colocado. Isso aqui não foi o melhor. Aqui. Eu vou pegar. Deixa eu ver se esse aqui fica melhor. Aqui no começo, né? Aqui em cima, no topo da pilha, né? Se você quisesse colocar ele ah, embaixo, ou possivelmente você poderia ter mais chance de derrubar a pilha, né? Ele poderia ser uma pilha muito grande, você não conseguir nem levantar ele sozinho e precisar daqueles caminhões lá dos supermercados de atacadão, assim, para levantar e colocar ele embaixo, ou seja, é contraproducente, né? Colocar aqui no meio também, poderia gerar alguns problemas. A analogia é essa, por ele se chamar pilha e a gente botar uma pilha de livros, né? Onde você está empilhando alguma coisa, uma pilha de pratos, quando você está lavando e secando o prato e você está colocando eles aqui, por exemplo, numa região horizontal, você possivelmente vai colocando um em cima do outro, né? E essa é a ideia. E daí alguém, se tua mãe fala, meu filho, pega lá. Eu vi aqui o nome do Lucas Ribeiro. Pega lá o prato para a mamãe. Você vai pegar o prato que está na primeira pilha, né? Ou seja, o último que entrou é o primeiro a sair, correto?
Correto. E é basicamente isso, mas professor, é tão simples assim, ela é utilizada. Cara, vocês vão se surpreender no decorrer até da carreira computacional de vocês, mas principalmente até o final do curso, onde é aplicado esse conceito básico de pilha, né? E nós já falamos sobre ele também, né? Então, falando aqui agora do conceito mais teórico, assim, mais textual, digamos assim, ela é uma lista linear. A lista linear, a gente sabe o que é, né? Não necessariamente ela precisa ser uma lista encadeada com ponteiros, tá? Uma lista linear nesse conceito aqui, ela pode ser o quê? Um vetor, tá? Então pode ser um vetor também com seus índices e nós vamos ver essa diferenciação, digamos assim, beleza? Então é uma lista linear na qual as operações de inserção e remoção são efetuadas sempre no mesmo extremo, como a gente viu aqui, como a gente observou aqui nesse nosso livro aqui que tá jogador número 1, né? J não I. Se a gente for colocar ele entra aqui e sai daqui, né? Ele que sai, se ele for o último a entrar, possivelmente, e numa pilha obrigatoriamente. Numa pilha obrigatoriamente. Daí vocês podem perguntar, mas professor, eu posso retirar. Deixa eu pegar esse amarelinho aqui. Esse livro verde aqui do meio, numa estrutura pilha. Não, você não pode fazer essa ação, entendeu? Para isso, existe o quê? Existe a fila, né? Algo assim, mas se ela é uma pilha clássica, formal, você não consegue retirar nem do início nem do meio, somente vai conseguir retirar do final. Beleza? Então, ok, sempre do mesmo extremo são feitas essas operações. E aí nós temos a famosa sigla, né? Tem um nomezinho para isso quando uma palavra é feita de iniciais de outras. Como é que é o nome disso? Faltei na aula, professor. Se eu falar para vocês que eu tava perguntando na esperança de alguém me lembrar, daqui um pouquinho eu lembro, mas uma palavra O é Eduardo falou anagrama aí, professor. anagrama? Não, não é anagrama, hein? Não, é bom que ficou uma certa. Eu falei, parecia que, mas eu sei, só que tá realmente. Eu sei, mas eu esqueci, né? Muito fácil, assim. Isso aqui. Putz, caramba, agora eu fiquei com essa dúvida aqui. Daqui a pouco eu já lembro, calma. Mas tem um nomezinho. E ela é o LIFO, né? Que é muito famoso quando a gente começa a estudar a estrutura de dados, né? Tem o LIFO e tem o é, first in, last. Caramba, e a stack? Vamos traduzir aqui. Quando se for só a comparação daqui, a pilha, que é o último a entrar, é o primeiro a sair. E a pilha é o primeiro, é o FIFO, né? Agora eu lembrei, é o primeiro a entrar, é o primeiro a sair, tá? Então, mas vamos focar no LIFO aqui. Acrônomo. Isso, é um acrônomo, tá? Muito, muito obrigado. Vamos só confirmar aqui para deixar registrado no vídeo. Pô, tava fácil, hein? Aqui, ó. É uma palavra formada pela inicial ou mais de uma letra e de seus segmentos, beleza? Aí tem uma regrinha no português, quando o acrônomo ele forma um sentido, você pode fazer ele com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. Mas quando ele não tem sentido, é tudo maiúsculo, né? Vocês se lembram disso também de português ou vão relembrar?
Tipo, Embrapa. Embrapa você pode escrever ela minúsculo. Bom, então a nossa LIFO. Tá aqui a figurazinha, né? Push e pop. Push é empurrar, né? Só que nesse contexto de estruturas que armazenam coisas, é uma palavra utilizada para quando você quer adicionar no final das contas, tá? Ele funciona como a entrada de dados. E pop é, é quando você retira, né? É quando você retira. Alguém aqui monta o cubo mágico? Pô, legal, tem vários. Vocês montam ah, o método de camadas ou no método mais avançado já? Qual é o método ZZ? Não sei, desconheço. Tá. Depois a gente conversa sobre isso. Mas tem uma. Para vocês que montam o cubo mágico, quando a gente está montando muito rápido. Depois a gente conversa. Quando a gente está montando muito rápido, normalmente pode cair uma pecinha do cubo, né? Os meninos que montam aí já devem ter ouvido falar. E esse ato de cair uma peça se chama pop também. É igualzinho esse quadradinho quando cai, assim, quando a gente está montando num campeonato ou algo assim, ou sozinho mesmo. Fala, dá muito. Daí você também analisa um cubo, se ele tem muito pop, daí ele tem que ajustar ele, né? Apertar o parafuso e tal. Mas ok. Então, estamos tranquilo com a regra da pilha, né? E aonde que a gente pode aplicar esse conceito, né? Aqui, mais especificamente, falando na computação, lógico, né? Então, aplicações na avaliação de expressões, né? Vocês conseguem identificar como que como que funciona aqui na avaliações de expressões. A ideia é mais ou menos assim, ó. Quando a gente vai avaliar uma expressão ou até executar ela, avaliar no sentido o quê? No sentido de se ela está correta, se está faltando, por exemplo, eu iniciei com um parêntese, eu tem que ter o fechamento desse parêntese, né? Se tem uma ordem de precedência entre os operadores e eles estão sem parênteses, normalmente você segue aí a precedência dos operadores, né? E você utiliza uma pilha para ir verificando, né? Mas basicamente a leitura de uma expressão ela começa do lado esquerdo para o lado direito. E ela vai, digamos que aqui está a nossa pilha, tá? E os elementos vão sendo empilhados nessa estrutura, vai entrando dessa maneira. E dependendo quando ele entra, você já pode avaliar se ele representa algo, entendeu? Bom, o que eu quero falar? Se você, assim, tiver dois operandos com um operador, você verifica se você retira eles da pilha para poder executar eles. É mais uma visão mais geral, tá? Vocês vão ver isso e vão até implementar isso em estrutura de dados 2, beleza? E daí a gente chega mais para avaliar expressões. Para casamento de parênteses, né? Bem assim, se você abriu ou fechou um parênteses, e esse aqui é bem mais simples de visualizar, suponha que você tem essa expressão aqui, e só vai entrar na minha pilha, digamos aqui, é uma pilha de parênteses. Parênteses, vou botar aqui tá? Só entra o parênteses. Então, entrou um que abre, você pode ter até um que abre novamente. Mas para toda vez que tiver um que fecha, você tem que verificar se
O logo anterior dele, para você poder retirar da pilha, é um que está abrindo, né? Aí você faz essa lógica, você consegue controlar se está ou não faltando parênteses serem fechados, tá? Deu para entender um pouco, mais ou menos assim por cima, né? Então você vai entrando com os parênteses, toda vez que entrar um que está fechando, você retira ele e o próximo, né? Ele e o anterior dele, assim, você faz uma ação de pop duplo aqui. De tecnologia. Oi, tá vazando um microfone aí. Tá? Outra aplicação na conversão de expressões, né? A ideia aqui tem esse conceito que nós vamos ver bem em estrutura de dados 2, que é a parte das expressões infixa, pré-fixa e pós-fixa, ou em ordem, pré-ordem e pós-ordem, né? Que faz referência a dois elementos e aonde está o operador dele, né? Infixa, o operador está entre os elementos, pré-fixa, digamos, o operador está antes dos elementos, né? Pré, e pós ele está depois. E nós vemos isso na montagem, principalmente, de uma árvore, tá? Normalmente os operadores vai ser o pai dos seus nós filhos aqui, entendeu? Isso daqui, principalmente esse daqui, é muito fácil de fazer nesse sentido. Você vai lendo, ou assim também, né? No prefixo, vai ler, cria o pai. Os dois próximos dele são os filhos dele. Os dois próximos que vierem aqui são os filhos desse primeiro cara, entendeu? E depois assim por diante. Você vai encadeando para montar filhos aqui. E isso é feito, é lido numa expressão aí que pode se encaixar em algum dessas três regras aqui: infixa, pré-fixa e pós-fixa, tá? E você pode utilizar uma pilha para montar isso, entendeu? Tá? Então, gerenciamento de memória. Alguém se lembra que a gente viu isso numa aula anterior? Como que é formada a nossa memória lá no... Stack, RIP, essas coisas? Isso mesmo. Por quê? Porque pilha em inglês ela é uma stack, né? Stack. Né? O stack overflow, o estouro da pilha, né? Então a gente nunca mais vai confundir stack com a kiwi, né? Que é a fila. Mas a gente viu, né? Nós vimos lá que nós temos a parte do stack. E qual é a outra parte lá que nós vimos também? Vou botar aqui até azulzinho. A RIP. O heap, né? Ou free memory, que eu esqueci de falar naquela aula lá, mas ele é conhecido também como espaço livre de memória, né? Aqui vão os ponteiros, ele é alocado, a memória é alocado desfragmentadamente, né? Espaçadamente. E aqui os elementos eles vão entrando como uma pilha, né? Os elementos, as variáveis, as funções, né? Você vai abrindo blocos na sua stack e vai declarando aí o int a, as variáveis entram aqui e assim por diante. Não vou repetir, a gente já teve aula bem específica sobre isso e depois você vai desalocando essas variáveis a partir do que elas vão sendo utilizadas, né? E principalmente aqui entrou funções, né? As funções que elas têm variáveis internas dela que também ficam na pilha de execução, né? Isso aqui é chamado pilha de execução. XL, vou botar aqui, tá? Beleza, então, caramba, professor, não sabia que dava para aplicar em vários cenários, dá, e ele é utilizado, é por isso que a gente estuda, é por isso que foi implementado, tá? Então, backtracking problems,
Falei um pouco que errado aqui, né? Backtracking problems. Alguém já ouviu falar desse conceito aqui? Na verdade, se alguém ouviu falar, realmente está de parabéns que no sentido de backtracking algorithms, ele é bem avançado, tá? Para computação. Normalmente a gente vê isso aqui lá pelo sexto, sétimo semestre. E o que e ele é muito utilizado e ele é bem legal, tá? A minha ideia é trazer um problema de backtracking um pouco mais simples para a gente tentar resolver ele com pilha, né? Backtracking em inglês, só para a gente contextualizar, backtracking. A tradução dele, não tem esse, ele já tá caindo pra computação, né? Mas eu queria, eu acho que não tem, então, não tem atrás do rastreio, algo assim, né? Porque é como voltar na caminhada, né? Tracking não é caminhar, é que é errado você traduzir palavras em inglês. Não é errado, né? Não é aconselhado você traduzir. Eu tô escrevendo tudo errado aqui. Eu não sei escrever tracking, então. Tracking. Como é? Tracking. Professora, tem um C aí, professor. Oi? Não, você já consertou já. Eu pensei que ia aparecer alguém andando. Quando a gente vai fazer um tracking. Bom, vocês me entenderam. Então vamos trazer. Eu pensei, juro que eu. Andando pra trás. Andando pra trás, né? Algo assim. E é justamente isso. Só que aparentemente esse conceito só existe na computação, né? Eu pensei que você poderia realmente. Porque você quer voltar ou rebobinar algo, retroceder, mais pra. Aquele lá da fita, né? Você faz um back forward, né? Isso. Bom, mas só que você anda para trás aqui no backtracking, exatamente essa tradução. Retrocedendo. Boa, boa, boa. Que eu vim, em vez de botar no Translator, eu botei no Google, né? E ele não me entendeu. Retrocedendo. Show de bola, show de bola. Aqui a gente retrocede com um sentido, entendeu? Fazendo algo. Nós também já vimos esse conceito. Por exemplo, aqui tem o backtracking é basicamente assim, ó. Você tem o conceito mais geral e tem os algoritmos de backtracking, né? Mas o conceito mais geral é essa. Você vai testando e você vai meio que entrando numas camadas do problema, digamos assim. Aqui tem uma setinha, tá? E depois você vai tentando resolver voltando, né? Só que basicamente você vai escolhendo por onde voltar que seja menor para reduzir o custo computacional, tá? Então, por exemplo, tem um problema clássico de backtracking que alguém aqui já resolveu o Sudoku? Acredito que sim, né? Sudoku, né? Sudoku. Tentar vale? Tentar. Não, o simples, quem já tentou. Na minha época, um amigo meu, ele fazia o próprio Sudoku e depois dava pra gente resolver, né? Tinha um amigo nosso que era bem evoluído no Sudoku, né? Sudoku, né? Sudoku não, Sudoku. Fiz não. E também aconselho, tô muito puzzle, né? Resolvo o cubo mágico depois do Sudoku, mas é bom pra treinar a mente. E você consegue resolver o Sudoku com backtracking. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Ó, aqui é bem interessante. É um exemplo, né? Não é o mais simples. Que a ideia é assim, ó. Só para lembrar, o Sudoku, você tem uma matriz, basicamente, e ela é dividida por
3x3, e dentro desse 3x3 você pode colocar números de 1 a 9. Só que ela faz parte de um grid, né, de uma matriz maior aqui. E basicamente que também tem 9 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o clássico, né? E ele não pode se repetir tanto nessa coluna quanto nessa linha. O número que você vai colocar não pode se repetir tanto nessa coluna quanto nessa linha, e nem no quadradinho menor. Ou seja, qual é o número que está faltando entrar aqui de 1 a 9, nesse primeirinho aqui? 9. O 9. Aí a gente sabe que não pode colocar o 9 nesse quadradinho aqui, porque ele já está nessa coluna. Então ele poderia entrar aqui ou aqui. E daí você não tem certeza. Se eu colocar o 9 aqui, eu vou poder... Se eu colocar o 9 aqui, eu vou poder... Bom, daí tem técnicas de resolver. E o backtracking, basicamente, ele vai testando todas as possibilidades. E depois ele vai comparando para saber se pode ou não encaixar aquele número lá. E essa resolução vai influenciando nas outras, né? Professor, esse negócio de comparar todas as possibilidades, tem um nome disso também. Como é o nome? Quando eu resolvo um problema testando todas as possibilidades para resolver aquele problema. Quando eu faço isso para tentar, sei lá, descobrir uma senha, tem um nomezinho disso, que é por força bruta, né? Força bruta algoritmo. Tá? E daí, em ciência da computação, força bruta ou busca exaustiva, também conhecido como gerar e testar, é a técnica de solução de problemas triviais, porém muito geral, que consiste em enumerar todos os possíveis candidatos da solução e chegar a um candidato para saber se ele satisfaz o enunciado daquele problema. E o backtracking é ele até já lista aqui, como funciona o algoritmo backtrack. Ele tá meio que casado com o algoritmo da força bruta, mas é uma evolução dele, tá? E daí também, só para terminar, para jogar conceitos aleatórios, mas não tão aleatórios para vocês, só para vocês falarem, eu já ouvi disso daqui. Tem um algoritmo chamado algoritmo guloso. E daí vem a quinta série, né? Algoritmo guloso ou algoritmo míope é a técnica de projeto de algoritmo que tenta resolver o problema fazendo a escolha localmente ótima em cada fase, com a qual a esperança de encontrar um ótimo global. E daí ele também está meio que no grupo desses algoritmos só que ele tenta, não todas, ele tenta naquele momento o melhor ótimo global. Não é simples, tá? Mas só para vocês saberem que existem esses termos. Mas o backtracking, e daí você consegue resolver o backtracking com pilha também, tá? Então beleza? Vamos pro próximo slide aqui. E aí nós temos os tipos das pilhas, né? São 2. As estáticas, os tipos de implementação, né? E as dinâmicas. Aqui, estática, ela não está falando que vai ser só resolvido com vetores estáticos clássicos. Não. O estático aqui, diferente do conceito que a gente viu lá de alocação dinâmica e alocação estática de memória, ele está fazendo referência ao número fixo de elementos possíveis que pode ser armazenado na pilha, né? Ao tamanho total, tá? Tamanho, ou ainda melhor, a capacidade, tá? Capacidade. Ou seja, o N da pilha, né? O N total. Quando a gente declara uma pilha estática, nós definimos um tamanho para essa pilha, tá? É isso. E daí, para isso, você pode ou usar um vetor estático, aqui, né? Com um vetor, um array clássico aqui com os seus índices, ou ainda
pode alocar memória e declarar esse vetor de maneira dinâmica, né, com alocação dinâmica, mas ainda assim ele ter um tamanho fixo, entendeu? E daí ele é estático, que é o jeito que a gente vai implementar na aula de hoje, beleza? O professor tá confundindo um pouco minha cabeça. Calma, calma, que não é muito complicado assim. Eu não tô querendo confundir vocês, tá? É só para uma questão de nomenclatura. A ideia de pilha estática é aqui tem um tamanho delimitado. E aí, ó, olha uma coisa interessante aqui. Vocês estão vendo esse carinha... Deixa eu ver aqui. Tá, vou já chegar. Vamos falar do dinâmico. Então, e o dinâmico? O dinâmico, ele vai trabalhar com aquela ideia de lista encadeada. Aí sim, uma lista encadeada com ponteiros. Aqui eu reservei memória de maneira dinâmica, mas os meus nós, eles não são encadeados, entendeu? Mesmo se eu usar alocação dinâmica, tá? Vocês vão entender lá no código. Aqui nós trabalhamos com basicamente a gente não faz uma alocação dinâmica muito grande. Nós alocamos um espaço que, se entrar outro elemento na pilha, ele é alocado e armazenado. Se entrar outro, ele é alocado e armazenado, tá? E aí você Professor, tem... Oi. mas então aí no caso, se a gente fosse usar na lista encadeada, a gente ia ter que fazer sempre com a adição no final, né? Isso. A regra é somente numa lista encadeada, para ela ser uma pilha, a adição no final e a remoção aonde? No final também, né? Isso, Tem que na ser remoção no final. Mas, professor, a gente já fez isso. Pois é, meus amigos. Isso daqui está feito, né? Quem fez os exercícios é só juntar, apagar as outras funções, dar o nome de pilha, que você tem uma pilha feita com lista encadeada, tá? E nós vamos fazer isso na próxima aula, tanto que a gente vai pegar os algoritmos já prontos, nós vamos só organizar as funções e daí a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Mas hoje nós vamos implementar, que aqui tem uns conceitozinhos que a gente não viu aqui, assim, né? Mais específicos na lista estática, beleza? Mas a lista encadeada nós já temos, então é isso. Só vai entrar no final e remover do final, beleza? Tá gravando tanto alguém... Tá o quê? Gravando tanto alguém mais assim? Como assim? Não tô entendendo. Você tá gravando a aula, Valéria? Professor, no fim, os próximos conteúdos só são uma adaptação dos anteriores? Isso, basicamente isso, né? Esse ponto sim. Esse outro aqui, não tanto. Mas é isso, Pedro. Daí a ideia é nós aplicarmos eles realmente em conceitos, em exercícios um pouco mais práticos, né? Isso. Bom, e aí para implementar daí a pilha estática, né? Só para a gente entender o conceito geral, e a gente vai aqui para o código e implementa ela, que também não é muito complicado, tá? A pilha, ela vai ter um tamanho, né? S de stack, de 0, o número do índice, né? Na verdade, de 0 a n-1, o tamanho dela vai ser n mesmo, e daí a parte ocupada, né? Vai ser de 0 a um controlador chamado top, tá? A gente vai ter um controlador aqui, uma variável de controle chamado top, que é o topo da pilha, que é onde vai definir onde vai entrar um novo elemento, que seria o quê? Top mais 1. Isso. Tá tendo um outro nome para uns ponteiros outros controladores que a gente já viu, né?
Ou ainda fazer um pop, né, excluir um elemento que seria o próprio top, né? Então, professor, é meio simples, é isso. Vamos aqui nas definições. O índice top define o topo da pilha, tá? Onde o índice que faz referência ao topo. É isso que o top guarda, né? Então ele basicamente é um inteiro. Se a pilha tiver muitos elementos, ela pode ter ser de outro tipo para guardar mais números, mas basicamente ela é um número que faz referência ao índice. E daí nós temos aqui, ó, um conceito de a pilha está vazia se o top for igual a menos 1. Por que menos 1? Por que não 0? Porque se ele for 0, existe um elemento, né? Então o nosso top ele tem que vir aqui para baixo, tá? Ele fica com o índice menos 1. E o índice menos 1 não existe numa estrutura de array, de pilha, né? Então, por isso que nós definimos assim, e livros guardam isso como controle. Se a pilha está vazia, é que o topo está com o seu valor menos 1. E a pilha está cheia se for o topo estiver n menos 1. Ou seja, né, por exemplo, se a minha pilha aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, né, o n é igual a 6, pode guardar 6 elementos, esse carinha é 5, n menos 1 é 5, então se o topo for igual a 5, é que a pilha está cheia, está full. Beleza? Então são esses os controles das funções iniciais. Menos 1 e n menos 1 para saber se está vazia ou está cheia. E as funções que existem na pilha? A de empilhar, né? Que seria adicionar um elemento. Como que é feito? Aí é simples, né? Basta você verificar o controlador, né, top, adiciona incrementa o top, que seria, por exemplo, aqui o top seria 2, né? O top seria 2. Eu vou adicionar o número 40 aqui, por exemplo, que ele vai entrar aqui. O que eu fiz? Top mais e top. Aí eu vou com esse controlador da variável, que já está incrementado, né? Antes ele valia 2, agora ele está valendo 3, e coloco o 40 lá, tá? Simples assim. Você pode fazer, né, igual a y aqui. Você pode fazer em 2 linhas, como está falando aqui, ou em uma linha só. Você incrementando, fazendo o incremento antes da variável, tá? Alguém pode me explicar qual é a diferença de mais top e top mais? Sendo ele um contador, uma variável de controle? Quando a incrementação ocorre. Tá compartilhando a tela, sim, Valéria. Deixa eu recompartilhar aqui. Talvez a tua não esteja aparecendo. Agora sumiu, mas agora eu vou compartilhar novamente. Incrementa primeiro e depois passa depois pega o valor. Um incrementa depois e o outro antes. Isso faz sentido, né? Só que isso vai ser muito importante quando você estiver fazendo essa ação e tiver outras ações numa mesma linha, né? Porque se ele tiver sozinho numa linha, eles meio que são equivalentes. Se só tiver isso aqui para executar numa linha, se você der um print nessas variáveis,
depois delas terem sido incrementadas dessa maneira, vai ter o mesmo valor, né? Só que se eu der um print e incrementar ela na hora do print, aí elas são diferentes, né? Digamos que o top aqui vale 2. E se eu der um print aqui, ele vai imprimir 2. Ele não vai imprimir 3. Se eu der um print aqui, ele vai imprimir 3, né? Por quê? Porque primeiro ele incrementa e depois ele imprime. Aqui primeiro ele imprime e depois ele incrementa, né? Então, é isso. Beleza? Show de bola. Só relembrando, nós já vimos isso também, só que pode ter alguém que tenha essa dúvida ainda. E é isso. Então, incrementa e adiciona. E para consultar, que seria a palavrinha pick, né? Aqui é o push. O push é o adicionar um elemento na pilha. E o pick, seria uma tradução, seria como espiar, né? Dar uma olhadinha, né? Um elemento sem desempilhá-lo. Então eu vou e consulto. Quem eu consulto? Quem está no topo. Na pilha, dá para eu buscar na pilha elementos que estão no meio dela? Não. Você só consegue adicionar, remover e consultar o topo, tá? Beleza? Então, para essa ação se chama pick. E para isso basta eu retornar o valor do topo, né? O índice do topo. No caso, eu atualizei o meu topo aqui. Nesse caso aqui, o meu topo estaria aqui valendo 3. E ele iria retornar para mim em x o valor 40, né? Que ele ia buscar no meu vetor o índice 3 e salvaria no x. Beleza? Só que sem... Oi? Professor, mas tipo, se for na lista encadeada, eu consigo acessar o próximo, não consigo? Uma pilha... Na pilha mesmo? Na verdade você vai ter que consegue. Assim como aqui você consegue. Mas ela não, teoricamente, a pilha só teria essas funções por padrão, entendeu? Você pode aqui na pilha botar um find geral, entendeu? Só que dela vai se transformando numa fila. Entendeu? Entendeu? É mais ou menos isso, é uma coisa mais conceitual. É tipo um Jenga. Se tirar errado, cai tudo. Mais ou menos isso. Outro jogo aí. Legal. E o desempilhar, que chama pop, você faz essas duas ações em sequência. Você recupera o elemento final, né, que está no topo, e depois você desincrementa, né? No caso, você... Não é desincrementa, né? Qual é o antônimo de incrementar? Decrementar, né? E é isso, é decrementa, não desincrementa. Falei, vou editar isso aqui no vídeo, né? Você subtrai um valor do topo e ele volta a valer 2, porque você meio que removeu um elemento. Mas aí você pode perguntar, mas ele removeu de fato ou ele atribuiu para uma variável na memória? Ele atribuiu para uma variável na memória. Mas... o 40 vai estar lá ainda, ele vai existir na minha memória. Só que na minha pilha, o meu controlador está sendo o topo. E vocês perceberam que tudo eu faço com o topo. Eu não acesso um valor maior que ele, nem menor. Então, eu nunca vou chegar mais no 40, tá? Se eu adicionar algum elemento, tipo 50, ele vai substituir o valor 40 que estava na memória e assim por diante, tá? Então, é basicamente isso. E aí aqui a gente tem um exemplo gráfico e a gente já vai fazer esse exemplo lá na implementação, beleza? Então, eu tenho aqui uma pilha de capacidade de n igual a 5, ó. De n igual a 5. O meu top, ele tá valendo -1, né? Eles iniciam assim, eu meio que starto a minha estrutura dessa maneira, tá? Eu tenho, então, no jeito que a gente vai implementar, eu tenho 3 partes, tá? O que é isso daqui? Que eu falei estrutura, né? É uma struct de controle que a gente vai fazer, tá? E ela tem
um controlador do top, um vetor de inteiro, de caractere, um vetor que vai armazenar os elementos, que eu posso fazer de algumas maneiras, e um controlador da sua capacidade, que eu podia falar como N ou capacity, tá? Show de bola. E aí eu começo a implementar a minha pilha. Como que é o funcionamento dela? O push do 10, o que ele faz, né? Adiciona o elemento 10. Então, eu incrementei o meu top mais, e botei o 10 onde ele tá o valor do controle do top. Então, ele entrou no 0, né? Top no menos 1, 1 mais 1 ficou menos 1 mais 1, 0. Beleza? E aí, assim por diante. Não vou me repetir. Botei o 20, botei o 30. O pop tirou o 30, decrementou o top, adicionou o 40, ou seja, né, o 30 que estava lá foi substituído. Botou o 50, tirou o 50 com pop. Botou o 100, botou o 200. A pilha está cheia. Quando eu tentar adicionar mais alguma coisa aqui, ele é para dar essa mensagem, tá? Sai do programa, fala, não, quer criar uma pilha maior, não sei, dá outras opções. Mas ele tem um controlador de pilha cheia e pilha vazia. Beleza? Então, tranquilo aqui. Beleza. Essa seria o nosso TAD, né? Só que, por uma questão... Aqui, na verdade, é até interessante realmente fazer um TAD, deixar ele bem certinho, com uma pilha que vocês implementaram, deixar ela redonda, só para dar um include no seu código C, para poder utilizar, tá? Então, nós vamos fazer da maneira de um bloco só. Aí depois vocês fazem o TAD, tá? Eu vou deixar como tarefa, beleza? Organizar como TAD. Então nós temos o create, o destroy, o empty, né, que está vazio, se está cheio, pop, push e pick, foram as funções que a gente viu. E aí a gente ainda vai fazer, na verdade, são essas, tá? Se tiver outro eu coloco aqui. Então vamos lá para o código. Vamos aqui para o código. Criar aqui a aula. E dentro da aula eu vou criar uma pasta chamada estática. Tá? Já que eu tô... Seria pilha estática, né? Então vou botar aqui pilha. Vou abrir no meu Visual Studio Code. E aí, vamos criar aqui o nosso... Vou botar aqui pilha... underline estática.c. O melhor nome. Aí aquele padrãozinho lá que eu falei que eu queria colocar com vocês, sempre começar os nossos códigos com um cabeçalho dessa maneira aqui. Implementação de uma pilha estática ou static stack. Autor, coloque o nome de vocês e a data. Hoje é que dia? 8 de fevereiro, né? De 2022. Aí damos include no nosso stdlib ou stdio primeiro, vocês tanto faz, include no nosso stdlib, ele mostrou ali para mim, e include no nosso stdbool, tá? Beleza? Show de bola. Int main, já fazemos a nossa função de teste que retorna 0. Já coloco aqui um comentário para ela, né? Testes
Beleza, tô fazendo aqui rápido para dar tempo para ver tudo. E aqui nós vamos definir a nossa estrutura, tá? Definição da estrutura. Como que fica a nossa estrutura? Pensando aqui, ó, eu vou colocar isso daqui do lado para ficar numa tela só. E aí vai ficar melhor, tá? Fica mais bonitinho. E ok, a nossa estrutura nós vimos aqui, né, no slide anterior aqui que eu tinha dito. Eu apaguei. Cadê? Vixe, Maria, perdi aqui. Rapaz, eu apaguei. Aqui, né? Foi aqui que eu tinha, sei lá. Bom, mas a nossa estrutura basicamente tem 3 partes, né? Eu tenho a capacidade total, o controlador top e eu tenho o vetor aqui, tá? Então são essas 3 partes. Então nós escrevemos ela assim, né? Definimos ela assim. Type def struct, mantendo aquele nosso padrão aqui de stack, né? Underline stack. E aqui no final nós colocamos stack em maiúsculo, tá? Que é o nome da nossa variável mesmo. Que vai ser composta pelo quê? Né? Pelo isso que a gente está vendo aqui, né? Pela capacidade que... qual era o tipo de dado que nós estávamos colocando para dizer a capacidade das estruturas? Size T, né? Vamos colocar size T e aí a gente vê se fica legal ou não. Capacity. O top pode ser um int também. Pode ser um int por enquanto, né, o controlador top. E o tipo do dado, o tipo do nosso vetor vai ser de inteiro, né? Então nós vamos declarar o nosso vetor assim, como um ponteiro, vou chamar de data, para um ponteiro de inteiro para um começo, né? Um começo de memória. Aí eu vou ter uma função de criação que eu vou reservar esse espaço na memória e esse carinha vai sempre ter o início desse vetor, beleza? Vai ter a referência desse vetor. Ok, vocês vão já entender. Então é só isso, professor? Só isso, a definição da nossa estrutura. Capacidade, o controlador do topo e o próprio vetor, né? O próprio vetor. Então, o construtor e destrutor aí... Destrutor. Que seria... vamos criar uma pilha, né? Aquela estrutura. Então, vai ser vai retornar um ponteiro do tipo stack, né, que a gente está fazendo, para manter um padrão stack underline create. Vou fazer assim, então. Sempre a gente vai botar stack underline na frente das nossas funções, tá? E ele vai receber a capacidade. Seria assim, cria uma pilha do tamanho n aí, da capacidade, que seria do tipo size t. Aí eu já vou corrigir um problema aqui. Alguém consegue olhar esse trecho de código aqui e me falar qual é um problema nele, um problema conceitual nele? Eu dou 1 ponto, 0,01 ponto para quem identificar. Até agora ninguém acertou. Nome, data, não.
A data N, capacidade definida. Não, nós vamos definir a capacidade do data na construção. Né? Nós vamos passar um N aqui. A capacidade aqui, capacidade aqui. E nós vamos alocar memória para ele. Não é isso. Olhando aqui. E olhando aqui. Ou ainda... Eu estou falando assim uma coisa mais conceitual. Top se iniciando em -1. Mas e aí, Caio? Isso é beleza. O que isso é errado? Tá faltando iniciar. Se lembram que na definição das estruturas a gente não inicia nada aqui. Aqui é a declaração dela. Nós iniciamos ela aqui. Mas aqui já tem um erro conceitual do jeito que está. Beleza. Ó, perderam a chance de ganhar 1 ponto na média. Não era... Aqui, ó. Você lembra que o size t, olha aqui quando bota o mouse em cima, ele é unsigned long? O que é o unsigned long? É um número grande, positivo, alguma coisa assim. Só que eu não lembro o tamanho exato dele, professor. É grandão. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a tabelinha que tá a original. Será que é essa? Com os tamanhos. Size. Rapidinho, só para vocês terem de fato. Tá aqui, ó. Aqui fica um pouco melhor. Acho que tá a tabela toda aqui. Minha internet ou esse site tá um pouco lento. Cadê a tabela toda? Aqui, ó. Aqui ainda não é a melhorzinha. Poxa, tem uma que é bem legal. Aqui, eu acho que é no Tutorials Point, que é Cara, só é possível a minha internet ter caído, né? Será que eu caí? Vixe, Maria. Normal, Não, aqui, professor, não. Ah, tá. Show de bola. Bom, aqui tá melhor. O que eu queria comparar com vocês era isso daqui, ó. Olha o unsigned long aqui. Olha o tamanho dele. Ele é 8 bytes. Ele vai de 0 a... É um tamanho, tipo, muito grande. E o int, que é o nosso top, ele tá com esse range aqui, ó. No nosso caso é 4 bytes, ele vai disso daqui para isso daqui. Eu não pego a parte negativa, porque eu só vou para cima. Então eu tô com, ó, milhão, bilhão. Peraí, milhão, bilhão, trilhão. 2 trilhões. E aqui, ó, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, zilhão. Ou seja, eu nunca vou conseguir com top alcançar a capacidade máxima, né? Lógico que para os nossos exercícios, a gente não ia precisar de uma coisa tão grande. Não precisa usar o size t aqui, porque é muito grande, né? Então como que eu corrijo isso? Eu posso botar aqui, que os dois vão alcançar a capacidade máxima agora, né? É uma solução. É uma solução? Pergunto para vocês. Mas o top é isso aí que eu queria que todo mundo chegasse. O que o Eduardo acabou de falar. Se eu boto size t nos dois, unsigned, valor que não aceita número negativo, como que eu vou ter o top -1 que ele inicia aqui, ó? Olha aqui ele iniciando com -1 aqui no nosso código, né? Então, daria um erro também. Então, não tem solução? Claro que tem solução. Ou você pode botar para int, ou ainda o melhor, ao meu ver, é botar para long, tá? Que aí, onde que tá o long, né? O long, ele tem um tamanho grande, mas não é gigantesco assim, e ele é um pouco melhor para trabalhar, digamos assim, né? E resolve o problema do -1. Beleza? Caramba, professor, isso é importante? Sim, é importante. E foguetes já caíram por menos que isso, né?
a variável ser declarada do tipo errado e depois você perder e não saber onde é que está o erro, mas está lá na estruturação. Beleza? Então nós vamos receber uma capacidade long aqui. Vamos adiantar aqui para dar tempo de ver tudo. Beleza? Show de bola. Todo mundo entendeu? Vamos aqui no nosso desenho aqui que estava aqui, né? Na verdade aquele lá é melhor, mas ok. E daí o que eu faço? Eu reservo um ponteiro, eu reservo um espaço na memória para essa struct aqui, para essa estrutura, como a gente sempre está fazendo. Então vamos digitar aqui stack, vou chamar de S. Tem que verificar com... Mas aí o top n pode ficar -1, né? Abre espaço para ser usado. Isso. O top, se ele ficar -1, não é erro, não é errado. Um número ser guardado negativo não é errado. Nós trabalhamos com números negativos desde a terceira série na matemática básica lá do professor Girafales. Mas na capacidade, a capacidade nunca vai ser negativa. O controlador é negativo, mas a capacidade não. A capacidade sempre vai ser constante, na verdade. A capacidade, o size, aí é outra coisa. O size, qual é o size de uma pilha vazia? Uma coisa é a capacidade. Capacidade total de armazenamento. Digamos que pode armazenar 10. Mas o size no nosso controlador aqui, ele é o número de elementos existentes. Então, digamos que eu tenho 2 elementos, o meu size vai ser 2, correto? Se eu não tenho nenhum elemento, meu size vai ser 0. Mas então eu tenho que ter uma segunda variável de controle? Não. Com o top você chega no size, correto? Se eu criar uma função assim, qual é elementos contidos, né, na pilha? O que eu tenho que fazer? Sempre vai ser o quê? Top, que o top ele guarda o índice, mais 1, correto? Então o top de uma pilha vazia, ele tem que ser negativo. Até para eu calcular o size dele, até para eu conseguir começar a colocar coisas corretamente nele. Eu não entendi. Mas e se o usuário passar uma capacidade negativa? Daí você, assim, tem que controlar isso, né? Na hora de criar aqui, ele não aceitar números negativos. Você pode fazer um if aqui, tá? Não faz sentido passar uma capacidade negativa. Mas, realmente, o usuário pode passar. E a gente pode fazer esse teste, tá? Como pensar que sempre o usuário é um... Usuários não fazem sentido. Isso mesmo. O usuário é um, né, com todo respeito, mas vocês sabem, é um dumb, né? Você tem que partir que o usuário, ele vai sempre fazer a coisa mais inesperada possível. Mas isso a gente deixa pra galera do teste cuidar. Então vamos fazer o malloc aí, né? Malloc size off do que? Da stack. Fazemos o cast para um ponteiro stack. Stack. Beleza, isso aqui a gente já fez várias vezes. É bom repetir para treinar. E daí nós já criamos o espaço, a gente consegue atribuir as coisas agora. O capacity da estrutura recebe o capacity aqui. O top recebe essa palavrinha. O top recebe o quê? Inicialmente, -1, né? E a data,
Isso. Isso mesmo, Eduardo. E o data, né? A data, ele recebe null? Não. Eu tenho que fazer o que aqui na data? Hein? Aloca? Isso. Caio, iniciar um vetor com a capacidade definida. Isso. Aí, como que... Pô, você declarou um ponteiro aqui, né? A gente está acostumado, sei lá, a fazer algo assim, né? Capacity. Ah, não, vai dar erro. Aí ele fala, identificador data não é definido. Bom, ou ainda, tipo, isso aqui, né? Cara, atualiza o data desse jeito. Não, não, galera. Eu sei que vocês podem talvez pensar, mas aqui ele até nem deu erro aqui, mas não é assim. O jeito mais correto de fazer é aloca um espaço de memória. Na verdade, aquilo ali eu vou até testar se dá certo, mas o ideal é fazer isso mesmo, a capacidade vezes o size off do que eu quero, né? Então eu chamo o malloc. Ó, ele até já identificou aqui. Eu vou alocar o espaço de que tamanho? Do tamanho capacity. De que tipo, né? Capacidade do tipo que? Size off. Size off stack? Não. Size off do tipo que vai armazenar o meu vetor. Então, do tipo int. Tá? É um vetor de inteiros. Então, esse é um jeito de... isso aqui equivale, basicamente, a fazer isso, né? A fazer isso. Vetor int do tamanho 10 aqui, né? Beleza, de botar na mesma linha. Isso é equivalente, né? Só que aqui de um jeito mais o quê? Pro. E nós somos Pro. Retorna o nossa estrutura criada. E para desalocar, não tem muito segredo. Vamos rapidão aqui. Não retorna nada. Stack Destroyer. Stack. Se fosse no Python, funcionava. A gente vai testar assim. E depois a gente... Lembrem de testar daquele jeito ali. Só pra gente ver se funciona também, tá? Que eu fiquei na dúvida aqui. Porque você dá uma estranhada, tá? O Destroy... Caiu aí, só. Opa, caí. Aí. Ixi, a fibra rompeu. Pera aí. Oi, vocês estão me ouvindo? Vou falar que essa parte do data aqui é um pouco confusa. Estão me ouvindo agora? Ok? Agora sim. Beleza, vamos lá. Pra terminar aqui, pra dar tempo. São poucas as funções ali, mas é legal. E eu vi, no finalzinho, antes de eu cair, eu vi, falar que essa parte do data tá um pouco confusa. Realmente, pessoal, a gente dá uma estranhada, né? Será que, não tem um jeito mais fácil de fazer? Aquele jeito ali, né? Mas é legal entender essa parte aqui. É importante. Legal não. É meio que importante e obrigatório entender, né? E aí vamos fazer o seguinte. Seguindo o padrão dos outros códigos, a gente passar a referência, né? Então aqui é um ponteiro para ponteiro. Eu não passo o ponteiro stack. Eu passo o endereço de memória de stack. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora que a gente já falou sobre isso. Recupero esse tipo de endereço de memória sem precisar alocar, porque já está alocado num S aqui, que ele pega daí o ponteiro para o ponteiro da referência. Tô entendendo nada, mas a gente já fez isso. E daí eu dou um free nele, porque eu não posso dar um free no que eu estou, digamos... basicamente a gente queima a memória. Imagina que você está vestindo uma camisa e você bota fogo nela.
você vai morrer junto. Então é melhor você tirar a camisa, aí você bota fogo nela. Não sei porque eu falei sobre isso, mas foi a coisa mais, o exemplo que veio na minha cabeça. Então é isso que a gente tá falando aqui. A gente tá tirando, olhando de fora antes de botar fogo, né? E aí a gente dá. Primeiro, também, nós temos um, um vetor aqui, um ponteiro alocado. Que se eu der um free aqui no S, se eu der um free no S, eu também vou perder essa referência, né? Eu iria perder essa referência. Então nós damos um free primeiro nele, no data. Primeiro no data, no ponteiro que está apontando para o data. Ele vai apagar esse malloc feito, né? E depois nós damos um free no próprio S, tá? No próprio S, que é o endereço de memória mesmo, né? Que ele está guardando aqui. E aí nós pegamos a referência lá, né? E apontamos ela para nulo, meio que para poder ela ficar disponível futuramente. É isso, o destroy é isso. Beleza? E as funções, para dar tempo, mas funções. Nós vimos ali as funções que a gente fez inicialmente, né? A função de aqui, ó, isEmpty is full. E como que nós pensamos nela, né? A isEmpty é uma pergunta, na verdade. Eu falo, a lista está vazia? A lista está cheia? Vai me retornar um bool, né? Um booleano, true ou false. Professor, o bool não está funcionando. Importa lá a biblioteca. Professor, não quer importar. Usa int, que funciona do mesmo jeito. No final das contas, no C, o bool é 0,1. Então, stack is empty. E ele vai receber, ó, já completou aqui para mim, a nossa pilha como parâmetro. E o que a gente faz para ela? Nós poderíamos fazer assim um if, verificar e dar um return. Mas por uma questão de elegância de código, a gente já pode no return fazer essa verificação. E a gente verifica o quê? Quando que a pilha está vazia. Quando top for menos 1. Isso aí. Então eu verifico a variável top. Verifico. Cara, você é menos 1? Aí se isso daqui for true, é porque ela tá vazia. Se for qualquer coisa, né, diferente de true, no caso false, ela vai estar com algum elemento. Não significa que ela vai estar cheia, tá? Ela só não vai estar vazia, vai ter elemento. Beleza? E o full a mesma coisa, só que ao contrário. A mesma coisa, só que meio que inverso, né? Full, passo a pilha, só que o que eu verifico? Não é o top. Poderia até verificar com o top. Na verdade, eu verifico com o top. Eu verifico o top, sim. Mas a pilha vai estar cheia quando o top for o quê? Quando o top for igual a capacity. Vamos verificar isso. Capacity. Todo mundo concorda? Não sei. Vamos fazer um exemplo. Digamos que o meu capacity seja 5, tá? Aí eu vou colocar 5. E o meu top inicia com menos 1. Porque o top começa... Ó, calma lá. Top inicia com menos 1. Beleza? Aí eu começo a colocar elementos aqui. Eu vou colocar o nome de vocês. Uma pilha de pessoas. Não é o melhor exemplo. Pilha de pessoas. Eduardo, Caio... Quem está participando. Escrevendo aí. Fernando. Fer.
botando só do jeito que a família ou a namorada de vocês chamam vocês. Aí eu não tô conseguindo ver mais gente, mas a Valéria... Opa. Ó, até aqui 1, 2, 3, 4... O meu top, aqui ele foi para 0, aqui ele foi para 1, aqui ele foi para 2, aqui ele foi para 3, beleza? Aí eu vou colocar o Akawan aqui, Aka. E o meu top foi para 4, beleza? E eu tenho o quê? 5 elementos. E aí eu pergunto para vocês... Tá certo ali? Ó, o meu top tá 4. Capacity menos 1 igual a top. Isso. Eu comparo aqui para ver se tá cheio. Aqui tá cheio, né? Só que a comparação, eu tenho que subtrair o capacity. Não é assim? O último elemento não é o n menos 1? O capacity é o nosso n, né? Então, se o meu top for n menos 1, aqui, ó, capacity menos 1, aí ela vai estar cheia, tá? Então, para ter certeza que ele vai fazer isso primeiro, bota entre parênteses aqui, tá? Isso. Não é top menos 1, top mais 1 igual. Poderia ser, mas a mais lógica é essa, tá? Não top mais 1, porque você vai sair da estrutura. Fica feio, tá? Essa aí. Aqui tá mais. É melhor pra entender. E as outras? Vamos fazer as outras. Vai dar tempo de fazer todas, tá? O push. Não retorna nada. O professor tá indo muito rápido. Não, isso aqui vocês já viram. A gente tá se repetindo foi até dito aí. Eu também sei. O professor tá ficando até meio chato. Putz. Infelizmente, é a vida. Vai ficar legal. A parte lá da busca, é legal nesse sentido. De busca não, ordenação, tá? Mas já a gente chega lá. Semana que vem a gente termina essa parte assim mais maçante, repetitiva. E aí a gente entra na ordenação, tá? Mas aqui, sabe o que é isso aqui? É necessário. Eu tô igual a mãe, né? Meu filho, é para o seu bem. Mas mamãe, é muito chato estudar, sei lá, que com uma matéria chata. Literatura. Aí eu não sei nem se é necessária, né? Pra você pelo menos passar na prova. Passo a fila e passo o quê? Um valor, né? Que eu queira adicionar, né? Interval. Deixa eu só mandar um recado aqui para um professor que mandou uma mensagem. Ele tá me ligando pela segunda vez. Deixa eu silenciar vocês aqui rapidinho, já volto. Professor Ivanildo, eu tô no meio da aula aqui, já tô terminando, já vejo a sua mensagem, já lhe respondo. Beleza. E aí, o que a gente faz para implementar a adição, né? O push. É aquilo que tá aqui no slide, né? Já tá aqui no slide, ó, aqui, ó, nessa parte aqui. O push é o top mais e boto o top aqui. Então, é só isso, professor? Eu não retorno nada? Não. Você já está passando como ponteiro, a gente já está acessando, né? Então, eu pego ela, top, mais, né? O gatilho mais rápido do oeste. Is full, stacks full. Isso, o Caio já colocou aí, né? Eu tava indo assim, colocando sem o controle, mas já colocaram. Vou até copiar e colar aqui, tá? Pra gente ganhar tempo aqui, ó. Stacks full. Ou seja, eu não consigo adicionar
se tiver cheio, né? Então eu preciso desse if de controle. Aí o Eduardo colocou, pô, fica mais bonito se você colocar assim, né? Mas uma questão, vocês podem colocar no de vocês assim, uma questão, eu já botei essa parte, tem que pôr else. Caio ou os demais, tem que pôr o else? Pergunto pra vocês. Alguém mais pode falar sobre esse ponto rapidamente? Se não pôr o else vai dar erro. Se não pôr o else tá mais errado ou menos errado. Pode ter um return ali. Aonde? Aqui? Aqui dentro? Pode. Primeiro que um return vazio não é indicado. Ele é utilizado, mas existe até uma discussão lá no livro, tem um capítulo lá, um subtópico falando return que não retorna nada é meio contra significa, entendeu? Ele não retorna nada. Mas a gente não está retornando nada. Pô, mas se você está fazendo a função de retornar, teria que retornar algo. Bom, é uma discussão, mas também pode ser utilizado. Poderia ter um return aqui, tá? Mas, pessoal, assim, sem complicar muito, não é obrigatório um else aqui, tá? Não é obrigatório e fica um pouquinho até mais limpo o código. E como ele não retorna nada, ele vai fazer assim, ó. Eu verifico, eu quero que ele retorne aqui, eu quero que ele saia do código, eu quero que ele não continue o código, né? Como a gente estava fazendo nos outros códigos, a gente não fazia com return. Vocês se lembram? Nós botamos o print aqui, stacks full, e a gente coloca, o ideal, assim, é usar o exit. Assim, o ideal não, uma alternativa com o exit failure. Exit failure. Meio que assim eu saio do programa, né? Eu dou a mensagem e saio do programa. Então o fluxo do main aqui que a gente vai estar executando, ele vai ser quebrado também. Com o return, eu volto para o fluxo do main, né? E eu posso falar, você então adiciona alguma coisa, tá? Então fica a critério de vocês. Fica a critério... Pera lá, não dá para usar a condição ternária? Cara, aonde que você está falando condição ternária? No if else? Não é muito indicado porque tem são mais... Bom, não é muito indicado aqui usar uma parte ternária, até que vocês podem tentar. Bom, aqui você pode colocar ou exit ou return, tá? Vai funcionar. É interessante fazer a diferença dos dois, tá? E aí depois vocês testam. O importante tratem a condição de estar cheia. Isso. Bom, isso. Porque tem mais de uma linha. Mas você colocar numa linha só e colocar... no caso assim, daria para colocar a ternária. Você colocaria a comparação. Você não colocaria uma mensagem, colocaria a saída e colocaria daquele jeito com mais aqui, tá? Mas um pouquinho não é necessário, tá? O ternário é muito utilizado em outros momentos, mas nesse não é necessário. Vamos implementar o pique, tá? Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Escrever pique. No pique eu passo somente o S, eu não passo o valor. Por quê? Porque quem eu vou consultar está no topo. E é isso que eu tenho que retornar. E no pique eu retorno. Então eu vou retornar um valor inteiro. E aí no pique eu falo, não é se a lista está cheia. Se a pilha está cheia. Se a pilha está vazia. Vazia, tá? Verifique se a pilha está vazia. Stack is empty. E aqui a gente bota até uns exclamações aqui.
E aí eu saio também, sigo essa lógica. Porque eu não consigo retornar nada se estiver vazio. Então eu saio. Se não, eu retorno. Eu retorno aqui fora. Return. Retorno o quê? S-data. O que eu coloco aqui? Já tá ali, né? S-topo. Eu retorno o topo. A gente viu aqui, ó. O pique, a consulta retorna o topo. Professor, é tão lógico as coisas, fazem tanto sentido com você fazendo aí. Quando eu vou fazer sozinho, eu tenho tanta dificuldade. Não fica um pouco agressivo esse erro com exclamação? Talvez, ainda mais se ele tivesse gritando, se ele tivesse em maiúsculo, né? Igual as nossas tias às vezes escrevem no Whats. Mas aqui não, aqui é um aviso, um warm, tá? Não faz. Beleza. E o pop? Aí sim, o pop é bem semelhante. O pop é bem semelhante ao pique. Pop. Aí eu também passo, eu também retorno. Verifico se está vazia. E aqui eu também, então não mudo nada. Tá? Esses returns aqui dá pra eu tirar, que eu já coloquei aqui, que é isso. Só que antes de retornar, eu faço o quê? São tudo gêmeos, quase lá. Antes de retornar, porque uma coisa, o que eu retorno? Eu retorno um valor, né? Então esse valor eu vou recuperar ele. Tá? Eu recupero e retorno ele. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Em vez de retornar, eu salvei temporariamente, digamos assim, e retorno esse valor. E aqui eu decremento o meu S top para ele ficar atualizado, para minha pilha ficar atualizada. Show de bola. Muito bacana. Muito bacana, muito fácil de entender. A pilha é legal e beleza. Vamos fazer o print para a gente poder testar tudo e a gente encerra a aula. Void stack print. Passo a pilha. E aí o que é que eu faço? A gente até poderia fazer uma verificação, né? Mas já está sendo feita, então não precisa. Vocês vão ver. Vamos imprimir assim uns controles, tá? As variáveis de controle. Capacity, a capacidade. O long, como é que é a terminação do long? LD. Terminação não. Esqueci até o nomezinho disso. E aí eu passo a variável da capacidade. Vou imprimir também o topo. Top, mano. Vocês usaram top por um tempo na vida de vocês? Tudo era top. Infelizmente. Eu uso top e às vezes eu uso topper, mas aí é sendo um pouquinho mais sarcástico, né? É a evolução do Digimon aí. Vamos botar o size. O size também é LD. E qual é o size? A gente fez isso aqui. Como que eu falo assim? Qual o tamanho? Qual o número de elementos existente na pilha? Mais um, né? Mais um aqui. Beleza. E aí a gente faz o quê? Imprime a pilha. Faz um laço para percorrer. Ó, que interessante um for com long. A gente sempre faz com int, né? E
Na verdade, não precisa de colchete aqui. Long I iniciando, long I. Aí aqui, ó, olha aqui, ó. Eu não vou na minha capacity. Ou senão eu vou imprimir até coisa que não existe. Eu só quero imprimir até o meu... Eita, Covid. Top. Até o igual, né? Menor igual, porque o top entra. É o controlador do último índice do cara existente, né? Beleza. E aí a gente imprime aqui de fato, né? Chama o printf, no D, aí, no D, porcentagem D, botando uma vírgulazinha aqui para separar e dando um espaçozinho. S maiúsculo data I. Isso aí. Aí eu vou acessar. Não precisa nem botar parênteses, tá? Aí a gente bota só um puts aqui vazio aqui, para ele tipo dar uma pulada de linha aqui. Vamos botar assim. E aí tá pronto o nosso print, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês o meu teste feito aqui, que eu fiz anteriormente, pra gente ganhar tempo, tá? 11h50. Copiem e colhem esse teste bem aqui. Se vocês escreveram do jeito que eu escrevi aqui, esse teste aí que eu acabei de colocar, que é o main, é a implementação do main, vai dar certo, tá? Aí eu vou dar um zoom aqui. Eu não vou... Oh, caramba. Editar, refazer. Olha aqui onde é utilizado pilha também, né? Nossa pilha aqui. Ó, o triângulo, quadrado, bola. Escrevi isso. Se eu der um Ctrl Z, isso aqui é uma pilha, né? Ele vai apagar o que eu coloquei por último. Eu coloquei a bola por último, o quadrado. Então o Ctrl Z é implementado em pilha, né? Uma analogia, né? É uma pilha evoluída porque tem o Ctrl Y que volta. Mas o que é o Ctrl Y? Bom, aí fica na cabeça para vocês pensarem. Então copiem aí, vamos executar aqui. Vamos executar. Vamos... Poxa, eu fiz errado aqui. Descomentem tudo. Comentem só. Volta lá no stack print rapidola. Será que tá faltando algo aqui? Pô, ele ficou na mesma linha aqui. É isso, né? Pra ficar mais... Tá certo. Tá? Olhando aqui, olhando de olho aqui. Tá certo. Tá pegando a data dele, tá entrando, né, na estrutura e tá imprimindo. Se tiver alguma coisa. Senão ele já vai ter saído... Senão ele vai imprimir o quê, né? Vai imprimir 0 e para. Vamos ver. Por isso que eu fiz aqui, ó. Eu iniciei a pilha e mando imprimir ela desde o começo já. Aí eu chamo o picking já, para ele meio que retirar o primeiro elemento. Vamos fazendo esses testes então, tá? Então, vou salvar, vou abrir o terminal aqui. Nesse coisa que a gente... vamos fazer melhor aqui pra gente poder acompanhar com o código do lado. Ai, tá. Pá. Fechar aqui. Abrir aqui um terminal aqui. Vou abrir o código. O terminal... ali e aqui o terminal. Beleza, show de bola. Daí a gente controla bem. Então, aqui vou dar um zoom aqui nesse meu terminal para vocês verem bem. E beleza, tá o meu carinha ali, GCC -O exe, beleza, executei ali, né? Tá agora um executável e ponto barra no executável. Aí ele começa, ó, capacidade foi 5, porque na hora que eu criei, né, eu falei que é do tamanho 5. O controlador, -1 e o size 0. Show de bola, ele imprimiu do jeito que eu queria. É isso aqui, ó, nessa linha, 81. Aí agora eu tô picking, né? Tô consultando. Aí ele fala, lista vazia, já saiu, tá? Lista vazia no nosso, ele sai. Então,
Vou comentar esse cara. Salvei, tenho que recompilar. Agora eu tô fazendo o popping. A lista está vazia, cara. Então, também tá dando certo. Eu tô testando se as funções estão corretas para a situação. Agora, tem um podcast que eu ouço que ele sempre bota assim, agora que o bicho vai pegar. Que é pra chamar a atenção. Aí, a gente começa. Primeiro ele imprimiu, se a lista está vazia, agora ele começou. Empurrando, né? Empurrando elemento, adicionando. 0, 10, 20. Ou seja, a minha capacidade é 5, o meu topo tá no 0, 1, 2, tá correto, o meu size tá 3 e tá show de bola. Tá funcionando o meu push. Aí eu fiz um picking. Retirei o último elemento que entrou, o 20. Eu retirei não, eu consultei, né? Consulta o topo, é o 20. Agora eu retirei com o pop, né? Fiz um popping. Aí eu retirei e adicionei logo em seguida o 30, o 40 e o 50. A minha capacidade tá, é 5 mesmo, o controle. O top tá no 4. Eu tinha retirado o 20, botou o 30, 40 e 50. Eu tenho 5 elementos. Beleza? Ou seja, está tudo funcionando. Se eu der um pushing, o que ele vai fazer? O que é para acontecer, né? Recompilar. Executar. Tô bem aqui. E quando eu dou o pushing no 60, ele fala, cara, a lista está cheia. Show de bola, está tudo funcionando. E aí, é só ser feliz agora. Então, ok, galera, vou parar a gravação.